Olá a todos, o meu nome é Amanda Muchachi. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre iniciação científica e carreira. Na verdade, eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre as iniciações que eu fiz durante a minha época de graduação e o quanto isso me influenciou ao longo da carreira, nas escolhas que eu tive, nas oportunidades que eu tive ao longo desse caminho. Então, eu queria começar agradecendo aos organizadores do EPIC, especialmente a professora Carla, que fez esse convite para mim. É uma honra e um grande prazer poder estar aqui dentro da minha segunda casa, né, que é a Universidade Positivo, conversando com vocês um pouquinho sobre essa minha história. Então, se vocês olharem aqui, eu deixei um mini currículo das coisas que eu fiz. Vocês vão ver que, como eu já falei, eu sou filha da UP, né, então praticamente toda a minha formação acadêmica eu fiz dentro da universidade. Eu comecei minha graduação lá em 2007, no curso de odontologia. Quando eu finalizei a graduação, eu já iniciei o mestrado e a especialização. Então, hoje eu sou mestre em odontologia clínica e especialista em prótese dentária. Logo após a finalização do mestrado, eu também engatei no doutorado. Então, também fiz doutorado em odontologia clínica na universidade. E durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de pesquisa durante um ano numa universidade de fora. Hoje eu atuo, então, como docente, sou professora também da UP, tive essa oportunidade de continuar na universidade agora como professora, tanto dos cursos de graduação quanto especialização em odontologia, e atuo também como cirurgiã dentista no meu consultório. Então, eu queria contar para vocês, mostrar um pouquinho como que iniciou tudo isso, né? Então, eu ingressei na minha faculdade lá em 2007, que tem algumas fotos dos meus colegas, dos meus professores, a minha cara bem novinha, que tinha acabado de ingressar na faculdade. Eu sempre fui uma aluna, desde acho que da época do meu fundamental, que eu sempre gostei de estudar. Isso não, acho que não é nem questão de mérito, é uma questão de gosto mesmo, eu sempre gostei. E isso continuou na faculdade, então desde o começo eu acabei sempre querendo estar envolvida com questões acadêmicas, envolvidas com questões de estudo, sempre gostei muito dessa área. E acabei criando, então, afinidade com colegas que também tinham essa mesma característica. Então, até procurando alguns arquivos, algumas imagens aqui para esse momento, eu achei um arquivo que eu acabei dando risada comigo mesmo, de um primeiro grupo que eu criei, que era chamado GEPO, que era Grupo de Estudo e Pesquisa Odontológica. Então, é engraçado de pensar que a gente se auto-intitulou de um grupo, que nada mais era do que um grupo de alunos estudando juntos. Mas só para mostrar que, na verdade, a gente sempre, do começo, acabou tendo afinidade um pouco mais com essa área acadêmica. Então, justamente por isso, por estar mais querendo estar envolvida com essas questões de faculdade, por gostar dessa parte de estudo, também acabei criando uma grande proximidade com um professor muito querido meu, que é um professor que eu considero que teve uma grande influência na minha escolha profissional, que foi o professor Paulo Tomazinho. O professor Paulo foi meu professor de graduação, meu professor de microbiologia, e foi o professor que, pela primeira vez, me convidou e quem me abriu as portas para essa questão de pesquisa. Então, foi através do professor Paulo, que me convidou para fazer o meu primeiro PIC, que eu tive a oportunidade de ter minha primeira experiência em pesquisa. Então, como ele era um professor de a nossa área de pesquisa foi também essa, voltada para a questão microbiológica, e eu e meus colegas tivemos a oportunidade de acabar publicando também esse trabalho, enquanto ainda estávamos na graduação. Então, eu trouxe para vocês aqui, eu não tenho imagens desse meu primeiro trabalho, mas eu trouxe imagens de trabalhos correlatos, em que a gente queria verificar, através desse PIC, qual que era a influência do antimicrobiana de materiais restauradores provisórios. Então, eram materiais utilizados para restaurações provisórias, e a gente, através de uma cultura bacteriana, através de difusão em meio, a gente conseguia observar o quanto aquele material restaurador inibia o crescimento bacteriano. Além disso, a gente também verificou, nós restauramos dentes com cavidades específicas para verificar o quanto esse material era resistente à penetração de infiltração, seja infiltração de saliva, de bactéria, etc. Então, o que foi interessante nesse trabalho, além de iniciar toda essa questão de pesquisa, de escrita científica, de se comportar de uma determinada forma na metodologia, foi um trabalho que me trouxe muita experiência em relação à solução de problemas. Então, nessa época na universidade, como era uma época mais anterior, a universidade ainda não tinha um laboratório específico para pesquisas odontológicas, então nós não tínhamos ainda uma infraestrutura específica para realizar os ensaios, não tínhamos os aparatos, eu acho que eu também não tinha experiência suficiente para realizar o trabalho de uma forma tão protocolar quanto hoje a gente enxerga.
Então, por exemplo, hoje, quando a gente vai fazer trabalhos que precisam de dentes bovinos, como eu utilizei na época, a gente consegue esses dentes de uma forma mais facilitada. Na época, não tinha esse contato ainda com as empresas, de saber qual era a forma correta de fazer essa solicitação. A gente acabou tendo contato com o abatedor, e eu e os meus colegas fomos lá para buscar esses dentes. Então, era entregue para nós as mandíbulas de boi, e a gente fazia a remoção desses dentes para depois utilizar para pesquisa. Então, fazia a remoção, a limpeza, vocês conseguem imaginar a sujeira que isso fazia, né? Mas foi muito interessante porque, justamente por não ter tanta essa infraestrutura inicial, a gente acabou desenvolvendo essa perspicácia, vamos dizer assim, de solucionar problemas de uma outra forma, de buscar outras alternativas, que isso é muito importante para a área da pesquisa e eu acho que isso fez uma diferença para mim lá para frente, em outros trabalhos que a gente acabou desenvolvendo. Então, após a realização desse trabalho, a gente conseguiu fazer a publicação. Eu continuei sob a orientação do professor Paulo e fiz o meu segundo PIC, que agora já envolveu, além de questões microbiológicas, também questões de materiais dentários, que é a minha segunda paixão. Então, eu sempre tive um pezinho lá na microbiologia e um outro pezinho nessa parte de materiais dentários. Então, quando chegou nessa fase de materiais dentários, o professor Paulo Tomazinho me apresentou para a professora Gisele Corrêa, que foi minha orientadora desde o TCC, que foi esse meu segundo PIC, até o meu doutorado. Então, ela me acompanhou durante toda a minha formação acadêmica. E nesse trabalho, então, a gente teve a oportunidade de realizar tanto a avaliação microbiológica, como também a avaliação de propriedades mecânicas dos mesmos tipos de material restaurador. Então, foi uma continuidade de um trabalho anterior que a gente tinha feito nesse primeiro PIC. Esse trabalho também a gente conseguiu fazer a publicação, fizemos a publicação após a minha formação, a minha graduação, mas também foi um trabalho que trouxe bastante frutos positivos ali em termos de aprendizado. Após a finalização da graduação, então, eu ingressei tanto na especialização como também no mestrado. Então, eu fiquei no mestrado na UP de 2012 a 2014. Aqui eu deixei o tema da minha dissertação de mestrado, também sobre a orientação da professora Gisele. Aqui a gente fui ganhando um pouquinho mais de experiência nessa área de pesquisa. Finalizando o mestrado, eu tive minha primeira experiência docente, então foi um momento também que eu consegui aprender um pouquinho mais sobre essa questão de montar aula, de ter didática, de manobras de docência. Então eu dei aula também na Universidade de Positivo para profissionais de técnico em prótese dentária. Então ali fiquei no ano de 2014 fazendo essa atividade. Após, em 2015, eu fui contemplada com uma bolsa de doutorado pela CAPES. E acho que foi aonde eu consegui desenvolver a maior parte dos meus trabalhos de pesquisa. Já tinha um pouquinho mais de maturidade em relação a como realizar, como que era feita a escrita científica, como que era a metodologia de um projeto. Então, eu desenvolvi trabalhos diferentes, tanto relacionados a materiais dentários, também a área microbiológica. Aqui a gente tem uma fotinho que foi de um trabalho que eu fiz, de uma parte da minha tese, um pouquinho antes de eu viajar. Então, eu contei para vocês que eu tive a oportunidade de fazer pesquisa fora. E um pouquinho antes de eu ir, eu estava correndo para finalizar esse trabalho. Então, aqui tem uma foto minha hoje meu esposo, na época era meu noivo, de madrugada no consultório, terminando a confecção desses espécimes. Então, esse trabalho foi um trabalho bastante interessante, que a gente acabou realizando. Era um trabalho que também queria verificar a ação de bactérias orais em materiais dentários. Então, os voluntários utilizavam uma placa de acrílico que ia no céu da boca, e essa placa continha alguns espécimes ali. E essa placa ficava por 7 dias na boca do voluntário. E depois desses 7 dias, a gente pegava esses espécimes e conseguia fazer diversos ensaios de como essa microbiota oral acabou interferindo na superfície desses espécimes, dessas amostras. Então, isso aqui foi um pouquinho antes de eu viajar. E na sequência eu já tive a grande oportunidade de ir para fora. Então eu fui para uma universidade que fica em Portland. Portland é uma cidade que fica a oeste dos Estados Unidos, um pouquinho abaixo de Seattle, ali no estado de Oregon. E é uma universidade que se chama OHSU, Oregon Health and Science University. É uma universidade bastante voltada para a área de ciências, né? Então tinha tanto os cursos de medicina quanto de odonto. Uma faculdade muito bonita, a cidade em si é muito linda. Então eu deixei algumas imagens aqui de alguns dias que a gente passeava ao longo da cidade. Então, esse lado oeste dos Estados Unidos tem as estações muito marcadas, né? Então, a gente consegue ver bem primavera, outono, inverno. Então, eu consegui ver tudo, vi todas as possibilidades de Portland durante essa fase.
eu tive a oportunidade também de estar em contato com muitas pessoas diferentes. Então, aqui a gente tem uma foto lá dentro do laboratório, onde eu tinha contato com vários pesquisadores de áreas diferentes, não só da odontologia, mas de diversas áreas, de diversos graus de experiência, de diversas cidades, diversos países. Então, tinha profissionais da Nigéria, da China, da Índia, tinha americanos. Então, isso é muito importante porque a gente acaba abrindo muito a cabeça e vendo outras possibilidades de pesquisa, outros temas, né, outras formas de trabalhar. Isso é um enriquecimento muito grande, tanto para o lado profissional quanto para o lado pessoal também. E além dos estrangeiros, também brasileiro, né? Então, brasileiro sempre a gente encontra em todos os lugares. Aqui tem um grupo de basicamente brasileiros do lado direito, que do momento coincidiu no momento em que eu estava lá, acabou tendo uma superlotação de brasileiros, então também tive contato com vários profissionais do Brasil, tanto da área odontológica quanto de outras áreas. Esse trabalho que eu fiz, então, durante o doutorado sanduíche, durante esse ano que eu fiquei, foi o trabalho que eu considero com mais carinho e de maior importância para mim, foi um trabalho onde eu acabei desenvolvendo muito a minha cabeça como pesquisadora, que foi um trabalho sobre orientação do professor Jack Ferracchini. O professor Jack Ferracchini é um professor de bastante renome na universidade onde ele trabalha, no campo onde ele atua, e ele é muito envolvido nessas questões de materiais dentários. Então, ele desenvolveu um maquinário chamado bioreator, que tende a verificar qual a influência simultânea, tanto de carga mecânica, quanto de bactérias dentro de algum espécime. Então, aqui vocês veem algumas câmaras, né, onde a gente colocava no interior dessa câmara um espécime, no meu caso, eu colocava um dente restaurado, e essa máquina fazia pistões de carga, fazia uma carga cíclica, e esses tubos azuis que vocês veem é onde corria tanto gás carbônico, como também outras tubulações corriam meio de cultura. Então, lá desde o meu primeiro pique, acabei trabalhando com bactéria e esse conhecimento acabou vindo sempre aprimorando para chegar nesse momento, onde eu também acabei trabalhando tanto com materiais dentários quanto com bactérias, que foram sempre os meus temas de iniciação científica. Então, essa era uma máquina bastante interessante de trabalhar, eu sou apaixonada por ela, porque eu acho muito interessante. Eu comentava com meus familiares nessa época que eu era formada em Lego, porque essa máquina tinha várias peças pequenininhas e cada uma tinha a sua especificidade, a sua forma de montar. Então, foi nesse sentido que eu falei que eu acho que essa experiência me trouxe, em termos de mentalidade de pesquisador, um grande avanço, porque essa questão de planejamento, de como determinar uma metodologia, nas universidades de fora, os profissionais, os pesquisadores têm uma questão, os orientadores, né, têm uma forma de trabalhar bastante, de deixar o aluno orientando bastante autônomo. Então, apesar do professor Jack sempre estar ali me orientando, me trazendo bastante conhecimento, ele me deixava muito livre também para acabar desenvolvendo a pesquisa e criar, talvez, algumas outras formas de trabalhar, sempre nessa discussão junto com ele. Então, foi uma forma onde eu consegui me desenvolver bastante. Eu tenho certeza que esse trabalho me trouxe bastante frutos em termos de qualidade de pesquisa, né? Então, aqui está mostrando para vocês também algumas questões que ficavam ao redor dessa máquina. Então, não era só o maquinário que a gente tinha que montar, tinha toda uma série de pesquisa, vamos dizer assim, complementar para chegar dentro dessa máquina. Então, nós fazíamos ensaios também em microscópios de eletrônicos de varredura, que eu aprendi a operar lá. A gente fazia também coleta microbiana, fazia a proliferação dessas bactérias, fazia a verificação da vitalidade dessas bactérias, controle de temperatura, controle de meio. Então, foi um momento onde eu pude trabalhar com muitas variáveis ao mesmo tempo, além da própria criação do material restaurador. Então, eu tenho noção de quanto esse trabalho me trouxe aprendizado nesse sentido. Então, após essa experiência aqui na universidade, eu voltei para a Universidade Positiva em 2018. Foi quando eu defendi o meu doutorado. E um pouquinho depois, eu fui contratada da Universidade Positiva ainda em 2018, para começar a dar aula. Então, hoje, o que eu faço eu sou docente, né? Então, aqui tem uma foto minha lá na clínica, trabalhando junto com os alunos. Então, eu sou docente, tanto na especialização quanto na graduação, como eu comentei com vocês. E também atuo no meu consultório como cirurgiã dentista. Então, eu consigo perceber, assim, com essa trajetória, que, na verdade, todo o mérito que possa existir vem de outras pessoas, né? Então, todo esse meu caminho que foi trilhado, sempre tive pessoas muito, muito queridas e que estiveram sempre comigo, me incentivando, me despertando, me iluminando essa questão
da pesquisa. Então, eu sou muito grata, até deixei esse slide para agradecer a todos os professores que estiveram comigo todo esse tempo, me trazendo essa vontade de pesquisar. Hoje eu vejo quanto a pesquisa me trouxe benefícios em termos de carreira. Então, tanto o meu PIC lá no início, que foi construindo a minha mentalidade como pesquisadora, talvez permitindo para que eu conseguisse chegar a ir para fora e desenvolver uma pesquisa um pouquinho mais avançada, como também como docente, né? Então, hoje a docência, quem trabalha na área acadêmica sabe o quanto é necessário a gente ter um currículo interessante, né? Então, através do PIC eu também consegui trabalhar um pouco como que eu fazia essa escrita científica, como que era o processo de publicação de artigo, de procura de artigo, e isso com certeza foi muito importante também para que eu conseguisse carregar o meu currículo e ser considerada também como professora. Então, eu gostaria, espero que vocês também tenham essa sorte de encontrar ao longo do caminho de vocês, professores que os inspirem, que tragam essa centelha da pesquisa. Com certeza vocês já estão no caminho, porque estão aqui no EPIC, e tenho certeza, então, quanto que a pesquisa acaba influenciando na nossa carreira e despertando aí essas centelhas que vão acabar seguindo ao longo da nossa carreira. Certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu deixei aqui o meu contato tanto de rede social quanto do meu e-mail. Fiquem à vontade para me procurar, se quiserem trocar alguma ideia, trocar alguma experiência, tirar alguma dúvida, eu fico à disposição. Certo? Muito obrigada de novo aos organizadores, e especialmente a professora Carla que me fez esse convite.